Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Hoje eu vou falar sobre Jesus Cristo e a lei. Eu vou me pautar basicamente no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no chamado Sermão do Monte. Quando a gente fala sobre Jesus Cristo e a lei, é necessário que a gente tenha em mente que o aparecimento do Filho de Deus no meio dos judeus se deu em um período em que se manifestava um zelo intenso pela lei. E isto é importante para nos orientar quanto à atitude que nos cabe tomar diante da lei, que é uma referência, sem dúvida, à lei divina. No momento propício, escolhido por Deus, ele enviou o seu filho, nascido de mulher, sob a lei. É o que a gente observa lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 e 5. A lei, no Sermão do Monte, é clara diante de nós, na porção que nós temos devidamente registrada na Bíblia, e a gente pode observar que Jesus não cancelou a lei de maneira alguma, porque no versículo 17, este que faço destaque, diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Se a gente prosseguir no versículo 18, porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Pelo contrário, por estas palavras, Jesus estabelece a lei de maneira absoluta. A forma como Jesus interpretou a lei nos dá base para entendermos que Deus quer que todos aqueles que venham reivindicar ser seus filhos venham assimilar perfeitamente este assunto. Nesse Sermão do Monte, o mais notável dentre os milhões proferidos ao longo dos séculos, a gente observa que Deus nos confronta com a majestade de sua graça e também em relação à sua perfeição moral. Mas esta exaltação da lei de Moisés não aponta para a ira da condenação de Deus. Devemos receber estes mandamentos na segurança de que a reconciliação entre Deus e seu Filho já foi realizada. A obrigação de observar tudo que Deus e seus filhos já foi realizada. Quando a gente para e pensa, observa que a obrigação de observar tudo que o Senhor nos ensinou está contido lá em Mateus 28, 20. E faz com que a gente venha sentir a graça pela qual a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo complementa as falhas inevitáveis que todo esforço humano revela. A justiça de Deus vai exigir de todos os homens que entraram ou pretendem entrar no reino dos céus que eles devem ultrapassar em muito a dos escribas e fariseus. Vou fazer a leitura do versículo de número 20, para que você compreenda o meu raciocínio. Disse Jesus: Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. É fácil distinguir entre a justiça da elite religiosa judaica e a santidade que Deus espera do povo da nova aliança. Aliás, nós não vivemos na antiga aliança, mas sim na nova aliança. A aliança inaugurada com o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. E nós temos vários ensinamentos sobre esses casos bem familiares, digamos assim. Vejamos alguns deles a partir do versículo 21 até o 26. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo.
Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. A primeira coisa que a gente precisa aprender, o fariseu evitava o homicídio. O cristão evita o ressentimento e o ódio. Os primeiros passos em direção ao crime visível e concreto. Deste modo, a gente precisa abrir mão ou não guardar nenhum tipo de ressentimento e ódio. Que daí que vai vir a prática homicida. Mas no versículo 27 até o 32, nos diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, digo, que repudiar qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. O fariseu cuidava de não cometer adultério. O cristão preocupa-se com o pensamento puro e com o amor verdadeiro pela esposa. A gente não tem que pensar no divórcio. A gente tem que pensar seriamente no casamento. Quando eu e você entender o que de fato é casamento, a gente vai saber que vale a pena vivê-lo completamente, com toda intensidade e entrar literalmente de corpo e alma. No versículo 33 até o 37, faço a leitura. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. O que a gente aprende aqui? O que se verifica? O fariseu cuidava de cumprir seus votos e garantir seus compromissos com juramentos. O cristão simplesmente fala a verdade. Seu caráter honesto deve oferecer uma segurança maior do que qualquer juramento. Prossigo, versículo 38 até o 42. Ouvistes que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe a também a outra. E ao que pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvio daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouvistes o que foi dito? Amarás ao teu próximo
e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. O fariseu compreendia a lei da vingança no sentido clássico. A vítima que perdera um olho não deveria tirar mais do que um olho do seu adversário. Mas o cristão precisa rejeitar completamente toda a vingança, substituindo por um amor prático. A gente ainda aprende com o versículo 43, que até o 48, que nos diz o seguinte: já li o 43, 44, vou agora 45 em diante. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis de mal? Não fazem os publicanos também o mesmo? Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O fariseu restringia-se à responsabilidade de amar os seus inimigos e correligionários. Já o cristão deve amar o inimigo e o perseguidor como ao seu amigo. Não tem que ter diferença alguma. Quero agora ir para um outro texto, desta feita em João capítulo 5, apenas o versículo de número 44, que tem algo a nos dizer para assim encerrarmos este vídeo. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? O fariseu se orgulhava da forma vistosa e meticulosa com que entregava suas esmolas, orava e jejuava. A gente aprende isto também lá em Mateus 6, do versículo 1 até o 18. Já o cristão, ele deve evitar toda demonstração externa da religiosidade que possa criar um motivo de jactância, ou mesmo de autossatisfação. Desejar a glória que vem dos homens torna-se um empecilho intransponível para quem busca a glória de Deus. Por isso, entre os contemporâneos de Jesus, aquele que guardava literal e externamente as obrigações da lei era tido em mais elevado conceito pelo povo em geral, por serem honrados pelos homens. Os fariseus e escribas concluíam que Deus se agradava da sua religiosidade. Assim, louvavam a Deus pela maneira com que conseguiam cumprir a lei e confiar no mérito alcançado. Guardar a lei tornou-se, para os que assim pensavam, um meio pelo qual se colocavam como se fosse uma obrigação de Deus para com a pessoa. Por terem investido sacrificialmente em obras, mereciam da parte de Deus não só a vida eterna, mas também o reconhecimento e os galardões divinos. Esta foi a teologia judaica que Jesus e Paulo combateram. Apesar de nós não esquecer a importância de Jesus no tocante à lei, notamos que ele rejeitou terminantemente toda e qualquer religião que se desvia da graça para confiar no seu próprio mérito. Ele rejeitou toda e qualquer religião porque ele se firmou na posição de que a nossa relação com Deus é a de filho e pai. Logo, pai e filho, e não de empregado e patrão. Com Deus não tem esse negócio de barganha, um toma lá da cá. Um filho nunca conquista o direito de ser filho. Não sendo filho, jamais poderá se esforçar o suficiente para merecer o privilégio. A iniciativa necessária, sem dúvida alguma, para se ter uma família começa com o desejo do pai. E nesta altura,
seria valioso ouvir um homem da parte de Deus lá da antiguidade chamado Crisóstomo. Crisóstomo disse o seguinte: se a lei, sendo o nosso aio, nos encerra debaixo dela, não é um adversário, mas um colaborador da graça. Mas se após a chegada da graça ela continua a nos subjugar, torna-se um adversário, porque restringe os que deveriam progredir para a graça e destrói, consequentemente, nossa salvação. Se a vela que à noite nos guardou, quando chegasse o dia, nos guardasse do sol, então ela deixaria de nos beneficiar. Mais que isso, ela nos prejudicaria. Assim também a lei, quando se interpõe entre nós os benefícios maiores. Então, os maiores traidores da lei são aqueles que ainda aguardam tal o aio que torna ridícula a situação do jovem ao retê-lo junto a si quando já chegou a hora da sua ida. Assim, o Senhor deixou claro que observar ou não a lei não facilitaria nem impediria a entrada no reino dos céus. O mérito, por exemplo, de Nicodemos, que amontoara a carência do mérito no caso da mulher samaritana, não modificaram em nada a graça de Deus. Diante da questão do mérito, tanto a pecadora como o mestre religioso estão igualmente distantes da porta celestial. Se a lei oferece alguma vantagem, seria para quem se esforça para conhecê-la e guardá-la. Porém, jamais se deve pensar que está assim agradando a Deus. Por causa de quê? Os benefícios que o judeu ortodoxo alcança, observando cuidadosamente a lei, hoje limitam-se inteiramente a esta vida natural. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.